Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Campeão paulista, vice-campeão da Libertadores, vice-campeão da Copa João Havelange e vice-campeão da Série A do Campeonato Brasileiro. No começo dos anos 2000, o São Caetano foi uma das principais potências do futebol brasileiro. Contando com elencos brilhantes e com o apoio de um dos homens mais ricos do Brasil, o time deixou rapidamente o status de zebra para ser apontado como um verdadeiro exemplo de gestão. Mas, infelizmente, os anos se passaram e esse período de bonança e sucesso do Azulão ficou literalmente no passado. Endividado e cheio de problemas internos, a equipe colecionou rebaixamentos, ficou sem divisão nacional e agora tentará a sua sobrevivência nas últimas divisões de São Paulo. Seguindo com a nossa série de vídeos que contam a história de alguns clubes marcantes do nosso futebol, o Gol de Canela explica o que realmente aconteceu com o São Caetano. Confere só! Com o objetivo de reerguer o futebol profissional de São Caetano, que pouco tempo antes havia perdido o SAD Esporte Clube, um grupo de personalidades da cidade assumiu o comando de uma equipe amadora chamada Sociedade Esportiva Recreativa União Jabaquara e a transformou no dia 4 de dezembro de 1989 na Associação Desportiva São Caetano. Já usando as tradicionais cores azul e branca, uma referência à bandeira da cidade, o Azulão, como rapidamente ficou conhecido, conseguiu uma filiação à Federação Paulista ainda no final daquele ano de 89 e, com isso, apenas 3 meses depois, pôde estrear em competições profissionais. Na oportunidade, a equipe foi uma das integrantes da 4ª Divisão Paulista, que naquela época era a última divisão estadual. Contando com grande apoio financeiro da prefeitura local e também com o patrocínio das lojas Casas Bahia, que, para quem não sabe, tem sua sede justamente na cidade de São Caetano do Sul, o São Caetano não demorou para chegar à elite estadual. Apostando na contratação de grandes jogadores do futebol brasileiro, como o zagueiro Luiz Pereira e o atacante Serginho Chulapa, e também com algumas jovens promessas, o time acumulou uma sequência de acessos e já em 1993 apareceu na disputa da 1ª Divisão Paulista, o que espantou a muitos na época, já que o projeto tinha pouco tempo de existência. Porém, essa aventura não demorou muito. Como a elite estadual passava por um profundo processo de reformulação, o São Caetano foi um dos 14 rebaixados na edição de 93. A competição, que contava com 30 participantes em 93, passaria a ter apenas 16 a partir do ano seguinte. Por isso, foi necessário um número tão alto de rebaixados. Já em 1994, veio um balde de água fria para o clube. Com apenas 24 pontos em 30 jogos, o Azulão terminou na penúltima posição da tabela da segundona e com isso teve que disputar a temporada de 95 à 3ª Divisão Estadual mais uma vez. Fragilizado por conta dos 2 rebaixamentos seguidos, o São Caetano precisou, em 1996, passar por uma espécie de processo de reformulação administrativa. Agora, com Nairo Ferreira de Souza no cargo de presidente, o clube fechou uma parceria de gestão do futebol com uma empresa chamada Data Representações, o que ajudou na capacitação de uma série de patrocinadores. Além disso, foi também nesse período que o empresário Saul Klein, um dos herdeiros da rede de lojas Casas Bahia, passou a ser um dos principais apoiadores financeiros do São Caetano. Diante então de um cenário tão favorável, o Azulão mais uma vez voltou ao caminho do sucesso, mas desta vez também no âmbito nacional. Em 1998, o time venceu pela primeira vez na história a 3ª Divisão Paulista. E isso, além de garantir uma vaga na 2ª Divisão Estadual de 99, também deu ao clube uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. Na época, a Federação Paulista tinha direito a 11 vagas nessa que era a última divisão do país, e uma delas acabou indo para o São Caetano por conta do título. E disputando com outras 65 equipes, o São Caetano superou a ansiedade de estreia em competições nacionais e, para a surpresa de muitos, conseguiu um histórico vice-campeonato, ficando então com uma das vagas de acesso para a Série B do Brasileirão. Já as temporadas de 1999 e 2000 foi ainda mais marcante para o clube.
No Paulistão, após bater na trave em 99, o São Caetano subiu para a elite paulista em 2000, após conquistar o título da segunda divisão. Por outro lado, no Brasileirão, em 1999, o time caiu na segunda fase da Série B para a forte equipe do Santa Cruz, após liderar com folga a primeira fase. Mas, nos anos 2000, acabou beneficiado com o surgimento da polêmica Copa João Avelange, competição organizada pelo Clube dos 13 para substituir o Campeonato Brasileiro, graças a um embate judicial entre o Gama do Distrito Federal e a CBF. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo especial explicando o que realmente foi essa competição, que na oportunidade unificou todas as divisões do Brasil e contou com incríveis 116 participantes. Enfim, colocado no módulo amarelo da Copa João Avelange, o São Caetano fez uma campanha incrível na primeira fase. Líder do seu grupo nos pontos corridos, a equipe chegou até a final do módulo, perdendo a decisão para o Paraná Clube, e dessa forma garantiu uma vaga no mata-mata decisivo da Copa. E nesse mata-mata, apesar de ser considerado pela grande maioria da mídia a grande zebra, chegou até a final. Nas oitavas, superou o Fluminense, com direito a uma vitória por 1-0 no Maracanã, com mais de 70 mil torcedores. Passou pelo Palmeiras nas quartas e venceu o Grêmio na semi. Já na final, perdeu o troféu nacional para o Vasco da Gama, em uma decisão que ficou marcada por um grande acidente entre os torcedores em São Januário, remarcação de jogo e o fatídico patrocínio do SBT na camisa do clube carioca. Independente do dolorido resultado, o vice da Copa João Avelange representou para o São Caetano o início de sua era de ouro. Reestreando na elite do futebol paulista, colocado na Série A do Campeonato Brasileiro por conta do vice na Copa João Avelange e com uma vaga na Libertadores, a temporada de 2001 foi uma das mais grandiosas da história do São Caetano. No Paulista, superou equipes como Palmeiras e Portuguesa e terminou na 5ª posição, ficando apenas a 1 ponto da zona de classificação para a semifinal. Na Libertadores, em sua estreia em competições internacionais, passou da fase de grupos, mas foi eliminado nas oitavas para o Palmeiras, em uma decisão por pênaltis. Por fim, mesmo com a saída de alguns dos melhores jogadores do elenco, o time se reinventou no Brasileirão e mais uma vez fez um resultado incrível. Na primeira fase, que foi disputada em pontos corridos, o Azulão foi a melhor equipe da tabela, somando 59 pontos em 27 jogos. Nas quartas, superou o Bahia, despachou o Atlético Mineiro na semi e, na final, só acabou derrotado para o Atlético Paranaense. Era o segundo vice-campeonato nacional da equipe de maneira consecutiva, resultado frustrante, mas que ao mesmo tempo foi promissor para o São Caetano, que a partir daquele momento deixou de ser encarado como uma zebra para ser uma das equipes mais respeitadas do Brasil. Mantendo praticamente o mesmo time e padrão de jogo, o São Caetano viveu em 2002 o melhor ano de toda a sua história. Colocado na disputa do torneio Rio-São Paulo ao invés do Paulistão, ficou entre os 4 melhores da competição regional. No Brasileirão, foi mais uma vez um dos melhores da fase de pontos corridos, terminando na 2ª posição com 47 pontos em 25 jogos. Mas nas quartas foi eliminado para o Fluminense. Já na Libertadores, competição que aconteceu antes do Brasileirão, o São Caetano foi além de todas as expectativas e por pouco não levou para casa o troféu mais importante da América do Sul. Após uma ótima campanha na primeira fase, terminando em primeiro no seu grupo, bateu a Universidade Católica do Chile nas oitavas, o Peñarol nas quartas, o América do México na semi e na final, após vencer o primeiro jogo por 1-0 fora de casa, perdeu a conquista para o Olímpia do Paraguai nos pênaltis. Por pouco, o time de São Caetano do Sul, em seu 2º ano entre os principais clubes do país, não entrou para o seleto grupo de campeões da maior competição da América do Sul. Após um ano de 2003 bem irregular, sendo o 4º colocado no Campeonato Brasileiro da Série A, o São Caetano partiu para 2004 disposto a manter o seu período de auge. E nada melhor do que mostrar isso no Paulistão. Apostando na contratação de jogadores mais consagrados e também mantendo boa parte do elenco do ano anterior, o time teve até um começo decepcionante de campeonato. Mas com a demissão do técnico Tite e a chegada de Muricy Ramalho, as coisas começaram a se encaixar. Terminou a primeira fase na 4ª posição, atrás de Santos, Paulista de Jundiaí e Palmeiras. Tirou o São Paulo nas quartas, o Santos na semi
e na decisão bateu o Paulista de Jundiaí, time que um ano depois seria campeão da Copa do Brasil. Esse foi o primeiro e mais expressivo troféu do São Caetano em toda a sua história. Curiosamente, aproveitando o momento de sucesso, foi também nesse período que a direção do clube fez uma mudança importante fora de campo. Foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo o São Caetano Futebol Limitada, empresa criada para administrar o futebol do São Caetano. Guardem essa informação, ela será importante no desdobramento do vídeo. Voltando para os gramados, já em seu retorno à Libertadores, o Azulão mais uma vez despontou como uma das melhores equipes brasileiras na competição. E aparentemente, tinha tudo para chegar próximo ou até mesmo superar a histórica campanha de 2002. Porém, nas quartas de finais, saiu da competição para o Boca Juniors, após uma disputa dramática nos pênaltis. Por fim, fechando a temporada, o São Caetano entrou na Série A do Brasileirão entre os favoritos para beliscar uma vaga na Libertadores. E isso realmente estava acontecendo. Até a rodada 38, o time se manteve entre as 4 melhores equipes. Na época, o Brasileirão tinha 24 participantes. Mas, infelizmente, no dia 27 de outubro daquele ano, uma tragédia marcaria para sempre a trajetória do São Caetano. Em um jogo contra o São Paulo, no Morumbi, o time perdeu o zagueiro Serginho, em um dos episódios mais tristes já presenciados no futebol brasileiro. Considerado um dos principais líderes daquele elenco, o atleta sofreu uma parada cardiorrespiratória no gramado e, infelizmente, não resistiu. Naquele momento, independente dos resultados conquistados nos últimos anos, a morte de Serginho virou um dos marcos mais tristes e negativos da história do São Caetano. E, involuntariamente, também foi o marco do fim dos seus anos de glória. Julgado culpado no caso Serginho, já que no entendimento da justiça esportiva o time tinha conhecimento do problema cardíaco do jogador, o São Caetano acabou perdendo 24 pontos no Brasileirão de 2004. Com isso, terminou a competição na parte de baixo da tabela, bem perto da zona do rebaixamento, e também perdeu as chances de disputar a Libertadores de 2005. O vice-campeão de 2002 nunca mais voltaria a disputar a maior competição da América do Sul. Depois disso, o São Caetano viveu um certo período de estabilidade, mas nunca conseguiu os resultados de outrora. Com isso, perdeu então o status de potência em ascensão para se tornar apenas um time mediano, de segundo escalão. No Paulistão, entre 2005 e 2012, seus melhores resultados foram um vice-campeonato em 2007 e um vice do torneio do interior em 2010. Na Copa do Brasil, nas poucas vezes que participou, só uma única vez conseguiu passar da segunda fase. O fato foi na edição de 2008, quando foi eliminado pelo Corinthians nas quartas de finais. Já no Brasileirão, uma queda para a Série B foi concretizada na edição de 2006. E a partir daí, o São Caetano se consolidou nessa divisão de acesso, mas apenas uma única vez teve chances de voltar à elite. Foi em 2012, quando ficou na 5ª posição. Enfim, depois de tudo isso, digamos que a temporada de 2013 foi a que realmente marcou o início da decadência do vice-campeão da Libertadores de 2002. Já sem os grandes patrocinadores do início dos anos 2000, o São Caetano passou a sobreviver basicamente dos milhões doados pelo mecenas Saul Klein. E isso, aliado a alguns erros de gestão e planejamento, colocaram o time na rota da crise. No Paulistão de 2013, por exemplo, nem a contratação do veterano Rivaldo evitou a queda do Azulão para a 2ª divisão estadual. Na Série B do Brasileirão, a mesma coisa. Ao final das 38 rodadas, os apenas 36 pontos somados deixaram a equipe na penúltima posição da tabela, caindo para a Série C. Já em 2014, o cenário foi ainda pior. Além de quase cair para a 3ª divisão estadual, o Azulão não conseguiu se manter na 3ª divisão do Brasileirão, disputando em um grupo que tinha equipes como Mojimirim, Guarani e Duque de Caxias, ficou na penúltima posição, com 21 pontos em 18 jogos, e com isso amargou sua 2ª queda consecutiva no cenário nacional. Como não conseguiu um retorno à Série C em 2015, e por estar fora da elite estadual, entre 2016 e 2018, o São Caetano ficou sem calendário nacional. Processos, dívidas, WO, falta de uniforme e até de água. Essa foi a realidade vivida pelo São Caetano em algumas ocasiões.
Durante esse período, o time até disputou outras 2 vezes a elite do Campeonato Paulista, nas edições de 2019 e 2021. E em 2020, até voltou a disputar a última divisão do Brasileirão. Mas, mesmo assim, foram os problemas financeiros e administrativos que ganharam as manchetes nos últimos anos. E são vários os fatores que podem ser apontados como possível motivo para tamanha crise. Um deles foi a diminuição de receitas do clube com as quedas de divisões. Mesmo disputando as divisões de acesso de São Paulo, nos últimos anos, a folha salarial do São Caetano sempre ultrapassou a casa dos R$500 milhão. O problema é que, por não ter mais os mesmos patrocinadores do passado ou receitas com competições nacionais, as contas passaram a fechar no vermelho. De acordo com informações de alguns veículos de imprensa, estima-se que a dívida do São Caetano hoje esteja na casa dos R$90 milhões. Outro fator muito importante foi o rompimento da diretoria com o mecenas Saul Klein. Principal apoiador financeiro desde os anos 2000, ele cortou oficialmente ligações com o São Caetano em 2020. Na época, Klein alegou que estava decepcionado com a forma em que o clube vinha sendo conduzido e ainda disse ter doado mais de R$80 milhões para os cofres do Azulão, o que de certa forma deixava em suspeita o cenário de crise financeira. Já o presidente Nairo Ferreira de Souza, o mesmo que assumiu o comando em 1996, afirmou na época que todo o dinheiro investido por Saul Klein foi usado para pagar os custos de operação do São Caetano e que desde 2004 todas as auditorias feitas no clube foram pagas pelo próprio mecenas ou por empresas que ele contratou. Nairo também chegou a ressaltar que, ao deixar o São Caetano, Saul Klein ainda teria tirado jogadores do clube e levado para a Ferroviária, equipe na qual assumiu o papel de investidor em 2019. Diante de um cenário tão caótico, a única alternativa encontrada pelo Azulão nos últimos anos foi mudar o seu modelo de gestão. Enquanto aguarda os trâmites necessários para virar uma SAF, o time vem sendo administrado no formato clube-empresa, algo que já havia sido estipulado lá em 2004. Ou seja, de um lado ficou o São Caetano Futebol Limitada, parte responsável pelo departamento de futebol, e do outro a Associação Desportiva São Caetano, o clube social. Entretanto, mesmo adotando esse promissor modelo para o atual momento, no ano passado, por 2 vezes, o São Caetano Futebol Limitada não foi a leilão. Isso porque o novo presidente, o empresário Manuel Sabino Neto, se afastou do cargo em setembro do ano passado, após ser detido durante uma operação da Polícia Civil que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro no comércio popular da região do Brás, em São Paulo. Durante esse período, a sociedade anônima precisou ser administrada por uma empresa terceirizada. E toda essa bagunça acabou sendo crucial para a queda do São Caetano para a 3ª divisão estadual na atual temporada. Foram só 12 pontos somados em 15 jogos. Há 26 anos, o Azulão não sabia o que era cair para o 3º nível do Paulistão. Agora, a grande esperança do São Caetano para começar o quanto antes sua reconstrução é vencer a Copa Paulista de 2023. Em caso de título, a equipe pode escolher entre a participação na Copa do Brasil de 2024 ou na Série D do Brasileirão de 2024. A competição começa no dia 2 de julho e tem final prevista para 15 de outubro. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!